Shalom, tudo bem? Eu sou o Antônio e este é o canal oficial da comunidade cristã Radavar. Estamos aqui de volta com mais um estudo. Este é o nosso primeiro estudo do ano civil de 2024. Amém? E escolhemos para abrir os estudos do ano de 2024 falando de dízimos. Nós vamos falar de um assunto que é realmente importante, embora de alguma forma seja um tanto delicado, porque tem gente que acaba se incomodando com esses temas, com temas como esse, né, e fica um pouco inquieto, por isso ele fica um pouco delicado. Há muitos vídeos que se podem encontrar na internet a respeito desse tema, muito pode ser encontrado. Alguns dizem que os dízimos não valem mais, que a igreja tem que se sustentar a partir das ofertas. É um ponto de vista. Outros dizem que os dízimos valem, o cristão tem que devolver o dízimo. Há quem diga que a lei não vale mais, porém usa o dízimo, que está lá na lei. Há quem diga que a lei continua vigindo, mas o dízimo não. Então, são diversos pontos de vista. O propósito aqui não é abordar esses pontos de vista, não. Também não é fazer um estudo amplo, pelo menos neste momento, um estudo amplo a respeito do tema. Um tema que muitas vezes é abordado tendo como fundamento Malaquias 3:10. Nós não vamos falar dele não. Tá lá para em que Deus, né, Deus manda devolver o dízimo lá, pronto, é só isso. Mas nós não vamos falar diretamente dele. Nós vamos abordar o tema de uma maneira conceitual, para podermos esclarecer qual é o ponto de vista da comunidade a respeito desse assunto, e como a comunidade age e opera a respeito dos dízimos, como que ela trabalha o dízimo. Né? Vamos aprender sobre isso. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos aqui também em tua presença, Senhor, e rogamos que o teu Espírito esteja conosco sempre e neste momento, abrindo coração e mente para que possamos receber da tua palavra, da tua instrução, do teu ensino e aprendemos mais de ti e da tua vontade, aplicando em nossas vidas. Nós rogamos sempre em nome de Jesus. Amém. Amém? É isso. Eu vou compartilhar aqui a tela para nós podermos abordar o assunto. Tá aqui. Dízimo. Estamos falando de dízimo. É isso. Como eu disse, existem diversos estudos. Vocês podem encontrar diversos estudos a respeito disso. Nós não vamos abordar todos eles, não. Não é o objetivo aqui. Mas nós podemos começar o estudo tratando a primeira pergunta. Dízimos são válidos ainda hoje? Para nós, da comunidade, sim. Nós consideramos que os dízimos são válidos e eles guardam toda a sua legitimidade. Ou seja, quem entrega o dízimo está obedecendo à lei de Deus e a igreja, quando recebe, está justamente recebendo uma provisão para a sua casa do tesouro e para a obra do Senhor que deve ser realizada. É basicamente assim que nós compreendemos. Existe a aplicação dos dízimos em diversos aspectos, mas isso daí já é algo que é atinente à própria igreja em si. Tá? Aqui nós vamos simplesmente responder: os dízimos são válidos? Sim, eles são válidos ainda hoje. Com base em que nós falamos isso? Com base nas palavras do Cristo em Mateus 5,17, em que ele fala: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Presta atenção, esse aqui é o Cristo falando. Ele não veio destruir a lei ou os profetas. Já abordamos este versículo em outros estudos, mas ele deixa bem claro: não vim destruir a lei ou os profetas. É bom ser repetitivo, né? Ouvindo, a gente acaba aprendendo bem. Não vim abrogar. Abrogar é uma forma de revogação. Mas cumprir. Ou seja, o Cristo deixa bem claro que ele não veio destruir a lei, destruir aqui no sentido de cancelar, de anular, de terminar com a sua revogação, né? Não veio, mas ele veio cumprir a lei. E o cumprimento da lei não significa que ela deixou de estar em vigor, não é nada disso, não. Ele veio cumprir porque ele colocou bem claro: olha, se eu consigo cumprir, vocês também conseguem. É basicamente isso. Ele veio cumprir a lei. Então, quando a gente fala de dízimo, nós podemos deduzir que Jesus entregou o dízimo. Se ele falou que veio cumprir a lei, dízimo está na lei.
É basicamente isso. Então, nós consideramos, com base nesse versículo, que, estando a lei em vigor, os dízimos também estão em vigor. Amém? É isso. Agora, como eu disse, nós não tomamos a referência principal para falarmos de dízimo em Malaquias. Não. A igreja ouve bastante, né? Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Não, nós não tomamos. Nós vamos lá nas instruções de Deus na Torá. A Torá, a palavra Torá, né? É ensino, é a lei. É a lei como vontade de Deus. Mas a palavra Torá é ensino, instrução. Nós consideramos justamente as instruções de Deus para as nossas vidas. E na instrução de Deus, nós temos ali o conceito de dízimo. Basicamente, o conceito de dízimo está no livro de Gênesis. E é o que nós vamos ver. Gênesis, capítulo 14, versículo 20. Está escrito assim, ó: "E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo." Aí vem a pergunta, né? Onde é que está o conceito de dízimo? Não, nós vamos trabalhar esse versículo e a partir dele nós vamos extrair o conceito de dízimo. Dízimo, basicamente, é a 10ª parte. Agora, de onde que nós tiramos o restante das características que nós temos a respeito de dízimo? Primeiro, essa instrução, Gênesis 14, 20, nós consideramos a instrução elementar, básica, geral, vamos dizer assim, uma regra geral sobre o dízimo. O que nós podemos falar sobre isso aqui? Presta bem atenção, se você tiver com a sua Bíblia aberta, você pode deixar em Gênesis 14, 20, porque nós vamos tratar especificamente desse versículo. O que nós podemos falar dele? Primeiro, se estamos falando de Abrão, estamos justamente dizendo que esse é um tempo antes do Sinai e antes de Israel. Abrão é muito tempo antes de Israel. Na realidade, Israel é descendente de Abrão, certo? 400 anos antes. Então, isso daí nós podemos compreender. Se é antes do Sinai e antes de Israel, não está atrelado nítida e diretamente esse versículo à entrega da lei para Israel no Sinai. Nós podemos compreender isso. É uma dedução, mas isso é uma dedução lógica. Por quê? Porque Abrão é, obviamente, antes do Sinai e antes mesmo de Israel como nação. Bem, se estamos falando de Abrão, estamos falando de alguém que, por conceito, não foi ainda, não era israelita. Abrão, ele era caldeu. E nós lemos ali que ele entregou o dízimo de tudo. Eu vou voltar o slide para mostrar aqui, ó. E Abrão deu-lhe. Esse deu-lhe, ele está se referindo ao sacerdote do Deus Altíssimo. Agora sim eu volto ao slide. Ele estava se referindo a Melquisedeque, está citado aí, nós já vamos falar dele já já. Porém, tanto Abrão quanto Melquisedeque não eram israelitas. Abrão era caldeu, Melquisedeque era rei de Salém. Logo, nós podemos compreender que outras nações que não Israel, antes mesmo da entrega da lei para Israel, essas outras nações, poxa, se Abrão saiu lá da Caldeia para vir falar sobre dízimo aqui, com Melquisedeque, então ele já conhecia esse conceito. Outras nações já conheciam esse conceito e já praticavam o conceito, já praticavam o dízimo, entregando o dízimo, no caso aqui Abrão, para o rei sacerdote Melquisedeque. E aí nós entramos nesse terceiro ponto, ou seja, Abrão entregou o dízimo para o rei sacerdote Melquisedeque. Ele não entregou para um levita. Ele não, por quê? Por óbvio, os levitas nem existiam ainda. Os levitas são descendentes do terceiro filho de Jacó, Levi. Jacó foi neto de Abrão e Levi foi bisneto. Então, os descendentes dele é que foram chamados levitas, formando ali a chamada tribo de Levi, ou a tribo dos levitas.
Então é muito importante nós percebermos isso. Ele não entregou para um levita. Israel, no Sinai, pode ter recebido uma instrução específica quanto à sua destinação para entregar aos levitas. Mas Abrão aqui, como regra geral, não entregou. Ele entregou para o rei sacerdote Melquisedeque. Porque ali no versículo ele está falando com Melquisedeque. Abrão, naquele versículo, ele está num contexto de retorno de guerra. Então, ele traz o espólio de guerra e entrega de todo esse espólio o dízimo para Melquisedeque, a 10ª parte de tudo aquilo que ele recebeu para Melquisedeque. É importante perceber também que Abrão só entregou o dízimo depois que ele foi abençoado. Vou voltar ao versículo aqui, o slide. Ó, bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Então, ali ele recebeu a bênção do sacerdote. E ali ele entregou o dízimo de tudo para Melquisedeque, que era o rei sacerdote. Muito importante isso, hein? Muito importante. Ou seja, esse versículo, muito tempo antes da entrega da lei do Sinai para Israel, já mostra que outras nações, como Caldeia, já conheciam o conceito de dízimo. É uma dedução, mas é uma dedução óbvia, é lógica. E ele entregou para Melquisedeque, que não tem nada a ver com os levitas. Ele entregou o dízimo de tudo. Esse tudo, no versículo que nós lemos, está relacionado ao espólio de guerra que Abrão estava trazendo. Mas, como ele entregou de tudo que estava ali, nós podemos compreender que não se trata de dízimo do produto do campo, de legumes, de verduras, de frutas ou de gado, não. Jesus citou, por exemplo, o endro, o cominho, não, não é dízimo disso aí somente, não, ele tinha outras coisas, por isso ele empregou a palavra de tudo, o dízimo de tudo que ele trouxe como espólio de guerra. É importante perceber isso daí, tá? É importante. Não se trata especificamente de um conceito relacionado ao produto do campo. Repito, Israel pode ter recebido essa orientação, porque na ocasião, vamos dizer assim, tomando a posse da terra prometida, a economia de Israel estava estritamente vinculada à agricultura e à pecuária, a criação de gado, a plantações. Então, obviamente, o dízimo seria disso aí, porque a economia era isso aí. Outro aspecto importante que nós podemos considerar nesse versículo que nós lemos é que Abrão entregou o versículo de tudo que ele recebeu. Ou seja, ele já havia recebido, por isso ele entregou o dízimo. Isso tem ali a conotação de uma devolução. Ou seja, eu recebo tudo, mas 10% de tudo que eu recebo eu devolvo. Deus entregou os inimigos nas mãos de Abrão. Os espólios desses inimigos que foram vencidos ficaram com Abrão. De tudo isso que ele recebeu, ele devolveu o dízimo, ele devolveu a 10ª parte. Esse é o conceito que nós temos que levar em consideração. O dízimo não está atrelado a você devolver e pensar em algo que vai receber lá na frente. Ou ele não está atrelado, por exemplo, a questões proféticas. Eu vou entregar o dízimo profetizando que lá na frente vai acontecer alguma coisa. Não, não é isso. O dízimo está atrelado a algo que você já recebeu. Por isso a conotação de devolução. O último ponto que eu falo é assim, ó, esse versículo, esse 14, né, do capítulo 14 ali de Gênesis, ele não fala especificamente sobre destinação, como regra geral, né, ele não fala de destinação. O que nós podemos ali deduzir é que, uma vez sendo entregue para o sacerdote, nós não consideramos que o sacerdote ficaria com o dízimo para ele, pelo contrário, nós consideramos que o sacerdote, na condição de sacerdote, rei sacerdote, ele empregaria o dízimo na obra do Deus Altíssimo, porque ele era sacerdote do Deus Altíssimo.
Porém, isso é apenas uma dedução, eu repito, não está claro lá no versículo. Mas também é uma dedução que não está ali de todo absurda, não é de todo absurdo. Amém? Existe um outro versículo que também nós podemos empregar para falar alguns aspectos. Ele está em Gênesis 28, 22, que diz assim, ó, e esta pedra que tem oposto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Aqui é Jacó que está falando com Deus, porque ele está naquele período de uma viagem que ele fez, em que ele deitou para dormir, apoiou numa pedra e ele sonhou com uma escada. Por ela desciam e subiam anjos até o céu. Quando ele acordou, ele fez um propósito com Deus. Que um dia ele iria, ali seria construído a casa de Deus. Foi construído anos depois por Salomão, quase 400 anos depois. Né? 400 não, mais, 800. E esta pedra que tem o posto por coluna será a casa de Deus. É isso que ele fala. Só que ele faz um propósito com Deus. De tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Presta atenção no que ele falou aqui, ó. De tudo quanto me deres. Tudo é tudo. Tudo que Deus desse para Jacó, de tudo ele daria a 10ª parte. Ele devolveria a 10ª parte. O que é mais curioso aqui é que ele não fala de entregar para um sacerdote. Ele fala, como ele está falando com Deus, ele faz um propósito com Deus, ele fala que entregará o dízimo para Deus. Ó, certamente te darei o dízimo, entregarei o dízimo a Deus. É isso que ele fala. É lógico que nós compreendemos que entregar o dízimo a Deus através da congregação. Ali, no caso, nós não podemos dizer, não temos como precisar onde ele entregou, não tem como. Mas podemos deduzir que ele entregou para um sacerdote. Provavelmente um sacerdote, aqui eu estou conjecturando, provavelmente um sacerdote da ordem de Melquisedeque. Até porque a ordem levítica ainda não estava em operação. Isso só vem 400 anos depois, séculos depois. Amém? Então, esse é um aspecto muito importante para nós trabalharmos o dízimo. Isso aqui, tudo que nós falamos, com base nesses 2 versículos, funciona como uma instrução de Deus, para as nossas vidas, mas funciona como uma regra geral. Ou seja, o dízimo é a entrega da 10ª parte, ou a devolução da 10ª parte de tudo o que recebemos. Entregamos, a Deus através da congregação. Então, nós já recebemos o que Deus tinha separado para nós. E daquilo que nós recebemos, nós devolvemos a 10ª parte para a obra do Senhor. É basicamente isso. Essa é a regra geral e essa é a regra que nós adotamos na comunidade. Um último aspecto que é importante falar é justamente sobre Israel e a igreja. Como eu disse, Israel deve ter recebido a lei como, a lei no Sinai. Ela deve ter recebido a lei, falando assim, sobre a Torá, o Pentateuco, os 5 livros primeiros da Bíblia. Israel deve ter recebido a lei como no que diz respeito ao dízimo, como uma instrução específica. Ou seja, em Israel, o dízimo seria entregue aos levitas. Essa é uma instrução específica para Israel. A regra geral observa que foi entregue a um sacerdote, e lá era sacerdote do Deus Altíssimo, da ordem de Melquisedeque. Israel entregaria o dízimo para os levitas. E era o dízimo relacionado aos produtos do campo, porque Israel tinha sua economia baseada, na ocasião, em produtos do campo. Certo? É nesse sentido que nós consideramos ali uma instrução específica, não necessariamente aplicável à igreja. Por quê? Porque a igreja não tem levitas. Levitas é um conceito étnico relacionado ali aos descendentes de Levi, ou seja, é um conceito tipicamente israelita. Na igreja nós temos presbíteros, diáconos, cooperadores e os ministros, apóstolos,
pastores, mestres, evangelistas e profetas. Isso que nós vemos no Novo Testamento. A igreja não tem lá os levitas, mas a igreja, ela recebe a instrução de Deus, ela recebe a lei de Deus que ainda está em vigor na sua regra geral. Ou seja, a devolução da 10ª parte de tudo aquilo que nós recebemos a Deus. É nesse ponto que a igreja participa desse mandamento. E como devemos operacionalizar esse mandamento? Como devemos praticar melhor esse mandamento? Primeiro, considerando que todo e qualquer, toda e qualquer obediência à lei, toda vez que nós obedecemos a lei de Deus e cumprimos o mandamento, ou todo e qualquer cumprimento da lei de Deus é, em última análise, um relacionamento com Deus. Deus justamente colocou a lei para que, no cumprimento dela, nós nos relacionássemos com Ele. De onde que a gente pode tirar isso daí? Lembre que Jesus foi questionado sobre qual era o maior mandamento da lei. E o maior mandamento da lei é amar a Deus. E ele deixou bem claro que aquele que o ama obedece, guarda os mandamentos. Logo, guardar os mandamentos, obedecer à lei, é um relacionamento com Deus. Entregar o dízimo como obediência ao mandamento, fazendo ou praticando como Abrão fez, como Jacó fez, é um relacionamento com Deus. Isso é muito importante, porque o relacionamento com Deus traz intimidade. O relacionamento com Deus nos aproxima. Amém? E, por fim, é importante que nós tenhamos consciência do que é esse tudo. Tudo. Temos que entregar a 10ª parte de tudo. Isso é importante a gente considerar o seguinte. Em Israel, ou na época de Abrão, ou seja, há mais de 3.000 anos, a economia ou a maneira de receber as coisas, os rendimentos, era diferente. Hoje, como que nós recebemos o rendimento? Nós trabalhamos e recebemos o salário. Vou colocar assim vamos dizer assim, o normal, né, para todos nós, assim, ser humano normal, comum. Tem gente que recebe de investimentos, né? Não tem problema. Esses rendimentos de investimentos também se enquadram aqui. Mas eu vou colocar vamos dizer assim, o mais comum, aquele que trabalha e recebe o seu salário. Esse salário é o que a pessoa recebe, é o tudo que a pessoa recebe. Se a pessoa compra uma casa, ela compra com esse salário. Então a casa não é algo a mais, ela vem do salário. É o salário que acaba pagando a casa. A pessoa compra um carro, ela não tem que dar 10% do carro, porque o carro em si é fruto do salário. É o salário que acaba pagando o carro. Então, quando a gente fala desse tudo, hoje nós estamos relacionando ao salário. Eu estou colocando uma questão comum aqui, né? É o salário da pessoa. Porém, o salário ainda ele está relacionado está vinculado, né, vamos dizer assim, a determinadas obrigações ou deveres públicos, como, por exemplo, o recolhimento de impostos. Nós recebemos o salário bruto, porém pagamos impostos, então isso daí é abatido. Na realidade, o que acaba vindo diretamente mesmo em nossas mãos é o que a gente chama de salário líquido. Por quê? Porque a gente já pagou imposto, a gente já pagou INSS, a gente já pagamos ali vamos dizer assim, aquilo que nós temos como dever cívico, dever legal, certo? Então, esse tudo a que nós nos referimos, ele está atrelado diretamente ao salário líquido que você recebe, que nós recebemos. É esse salário líquido que é tomado de referência
como o tudo, porque já todas as obrigações, os deveres legais já foram cumpridos, o líquido é aquilo que é o que nós recebemos efetivamente. É desse líquido que nós entregamos, separamos 10% e entregamos na congregação como cumprimento do mandamento de Deus, como em Gênesis capítulo 14, que Abraão fez. Certo? É basicamente isso. Esse aí é o nosso posicionamento, é o nosso ponto de vista a respeito do dízimo. E isso mostra que a igreja recebe esse dízimo como regra geral. E ela emprega justamente no mantimento e na provisão da obra do Senhor. Essa é a destinação do dízimo para a igreja. Por que a igreja recebe? Porque ela recebe porque Cristo mandou os apóstolos, os seus discípulos, levarem às nações os ensinamentos dele. E como ele não revogou a lei foi entregue às nações novamente. Amém? É isso que nós entregamos, isso que nós consideramos o ponto de vista sobre os dízimos. E é importante que nós conheçamos esses aspectos, justamente para que possamos trabalhar adequadamente tudo aquilo que Deus tem proposto para nós em suas instruções, na sua lei. Certo? Eu espero que você tenha compreendido. Se você tiver alguma dúvida, pode colocar aí nos comentários e a gente procura responder na medida do possível. Mas é assim que a gente trabalha os dízimos. Amém? É isso. Esse é o nosso estudo de hoje. Que Deus o abençoe e esteja sempre com você, em sua casa e em sua família. Uma ótima semana. Fica com Deus. Shalom.